Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Paz, graças a Deus, meus irmãos. O canto hoje vai para todos, mais em especial para os nossos amigos, irmãos, Alexandre e Alessandra. Toda vez que eu falo, parece que eu estou falando o nome de uma dupla sertaneja. Mas eles são roqueiros, na verdade, eles são do rock. Então, vai para os dois. Toda música é boa. Para que vocês tenham a força e para que a Alessandra também possa endereçar para a irmã que foi solicitada na noite de hoje. Que a gente tenha coragem sempre, que a vida a gente está vendo que são muitos enfrentamentos. Então vamos unidos uns aos outros, coragem para enfrentarmos as nossas lutas. Alessi também, Cláudia. Então para a Alessi também, que ela possa ser... A Alessi está com Covid também, Dona Maria? Está com suspeita. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Assim seja. Coragem, meu irmão, prossiga sem hesitação. Avante em sua caminhada, continuem a sua jornada. Não pense no que já passou, hoje começa agora. Com otimismo a qualquer hora, você já se libertou. Com otimismo a qualquer hora, você já se libertou. Aprendemos a amar e a sofrer, por amor fazemos isto para... Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, de toda a espiritualidade amiga e protetora da nossa casa, do Divino Espírito Santo, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos conectados a Ti nessa noite, buscando esclarecimento, buscando estudar, pedindo também, Senhor, as Suas bênçãos, Sua proteção, para que nos fortaleça, para que possamos estar sempre buscando, Senhor, nosso aprimoramento, nossa reforma íntima, a reforma também dos nossos pensamentos, Senhor. Agradecidos estamos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, meus irmãos, vamos que vamos. Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui, né? Ao capítulo 9, da influência Então a gente está estudando aqui. Na semana passada a gente viu a questão 461, não é isso, Valéria? Isso. E agora a gente vai partir aqui da 462, né?
Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Então, é uma pergunta, né, que Kardec fez com o objetivo de saber, né, se os pensamentos, né, se as inspirações, se as ideias Vai tentando falar aí. Bom, vamos lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, pessoal? Podemos? Estamos ouvindo. Sim, sim. Tá, então vamos lá. Então, voltando aqui, na 462, os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de si mesmos. Então, abra o seu coração às palavras que Jesus deixou e absorva cada lição. Alexandre, congelou de vez. tem que desligar que senão você fica... Mas como que vai pegar ali? Não, tem que desligar aqui o Wi-Fi. Fique atento a cada intuição. Já tá, né? Conectado. Bom, acho que a gente conseguiu agora trocar. Melhorou aí, pessoal? Melhorou. Vamos lá, vamos com Deus. Vamos lá. Então, voltando aqui a 462, a pergunta é: os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de si mesmos? Então, Kardec estava questionando para saber se as grandes ideias, as grandes invenções, né, as pessoas que fazem a diferença, né, em relação ao mundo, né, se isso vem das próprias pessoas ou se vem de inspiração divina, né, e a gente mesmo, né, pessoas comuns, se também as nossas inspirações e as ideias que a gente tem, se isso provém da gente ou se provém, né, da espiritualidade. Então, os espíritos respondem, né? Algumas vezes elas lhes desvêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Então, o que isso quer dizer para a gente, né? Vamos ler aqui a outra parte, aqui, que é o comentário de Kardec. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios, os que não são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, é uma observação muito importante de Kardec, né? Que o importante, na verdade, é o conteúdo, né? E não a origem do pensamento. Independente de ser, né, da própria pessoa ou de um espírito, né, que está nos intuindo, né? O importante aí é que o pensamento, né, seja um pensamento bom, seja um pensamento produtivo, né? Um pensamento que esteja realmente alinhado aí com as coisas do bem. Então, independente, né, se esse pensamento ele vem mesmo da própria experiência que aquele espírito tenha, né, que aquela pessoa tenha, a pessoa encarnada, né, ou se é uma inspiração de espíritos elevados, né, que naquele momento ali estão intuindo aquela pessoa naquela ideia que seja importante. O fato é que pode acontecer das duas formas, né? Sim, né?
Então, tanto pode ser da pessoa, a própria experiência que aquela pessoa acumulou ao longo das encarnações, como pode ser também uma inspiração, uma ideia, né, uma sugestão, uma influência dos espíritos. E aí até quando, não sei se vocês fizeram o exercício de casa de ir lá naquele site comentado, né, do Miramês, mas nessa questão ele fala lá que quando tem a questão de ser do próprio espírito mesmo, e que ele pode ir através de sonho até a espiritualidade, né, quando ele tem algumas ideias assim, na verdade, porque ele já teve lá, né, e como a gente viu no estudo passado, né, a gente sabe que as coisas que acontecem aqui é uma cópia, na verdade, imperfeita do que acontece lá. Então, em sonho, ele pode ir lá e tá vendo aquela inspiração que pensa que pode ter tido para cá, para a Terra, né? Alguma coisa boa para poder fazer aqui, como a ciência, quanta coisa a gente sabe que acontece aqui, e ele visita em sonho lá e aí acaba aplicando aqui. Né? Como também quando a gente viu também que existe aquelas que os espíritos mais evoluídos eles não têm aquele o pensamento dele é contínuo, né? Não sei se vocês lembram do nosso estudo passado, é contínuo. Quanto mais evoluído, né, moral, intelectualmente, ele tem aquele pensamento contínuo, né? No nível que nós estamos ainda de evolução, né, a gente tem ele fala em meditação, né? Muitos de nós ainda tem aquela parada em que a gente fica pensando. Nessa parada, né, aí a gente nem sabe, mas a gente está praticando a evocação, né? Quando a gente pede inspiração e a espiritualidade vem e faz a parte dela, né? Inspirando os espíritos encarnados, no caso, né? Para poder ter alguma ideia, alguma coisa que seja realmente representativa. Exato. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? 462? Fica à vontade. Deixe a luz entrar no seu coração. Então vamos lá, pessoal. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Bom, aí a própria espiritualidade responde, né? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Então, é sempre aquela questão do pensamento, né? De quem a gente busca na conexão. Então, ele vai ser bom ou vai ser mal. Se a gente está buscando, né, um pensamento positivo, elevado, e também as nossas ações também correspondem a essa elevação, a gente vai ter, né, esse primeiro pensamento pode ser bom, pode ser mal, mas vai ser bom, né? Lá também, né, e a gente viu no nosso estudo passado, lá em Miramês, ele comenta o seguinte, né, que nem sempre os primeiros impulsos, né, eles são certos, né, que todo pensamento ele carece de análise. Ele fala assim, né, a gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos, né, mas se esses pensamentos são bons, né, olha, veio uma ideia, então isso está alinhado, né, com os ensinamentos de Jesus, isso é bom, então, ok, vamos dar prosseguimento, mas a gente sempre tem que estar vigiando os nossos pensamentos, analisando, né, para ter cautela. Miramês fala sempre, né, naquela questão do orar e vigiar, né? Expulsar os maus pensamentos e buscar realmente uma elevação, né? A gente ter... na verdade é o seguinte, né? A gente está sempre filtrando, né? Tanto as nossas ações, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e também os pensamentos. É uma eterna vigília, né? E a gente procurar estar sempre afastando os maus pensamentos. E aí a gente vai estar se conectando a espíritos de uma elevação maior, né? É questão de sintonia. Quando a gente busca uma sintonia mais elevada, a gente recebe essa influência. Porque a todo momento a gente está sendo influenciado.
né, por bons ou maus espíritos. Isso faz parte, né? Mas a gente vai ver mais na frente que as oportunidades são iguais. A gente não pode depois dizer que a gente fez alguma coisa ruim porque foi influenciado negativamente. Senão a gente não teria responsabilidade nenhuma sobre os nossos atos, né, se fosse assim, né? Então, na verdade, é uma responsabilidade nossa. Óbvio que existe a influenciação, né? Existe, né, os espíritos, né, que são, né, que está ligado a gente, né, às vezes com uma sintonia que a gente buscou, ou a gente pediu aquilo, ou a gente tem uma ligação com aquele tipo de vício, né? E aqui aí os espíritos se aproximam da gente por essa conexão, por essa sintonia que a gente tem. Alexandre, o pensamento da gente é um imã, né? Verdade, é um imã. Você atrai o que você está pensando. Eu que escrevo, às vezes acordo de noite, aí começa a vir aquela porção de coisa bonita na minha cabeça, coisa boa, coisa para me escrever. Eu falei, meu, se eu pegasse naquela hora, já fosse escrever, seria uma beleza. Aí eu deixo para outro dia, no outro dia eu esqueço tudo que eu pensei de bom, aí eu esqueço. Aí eu escrevo outras coisas, às vezes entra algo que eu pensei à noite, entra nas minhas escritas, mas não tudo, entendeu? As ideias. A gente que escreve tem muito isso, tem muita inspiração. E o cuidado que a gente tem com o pensamento, né? Verdade. Por isso que ele fala assim, ó, a alma deve aprender a orar e a vigiar. E depois ele fala, tem um trecho que ele fala assim, ó, não deves ser influenciado pelos primeiros pensamentos que surgirem na tua cabeça. Analisa de onde eles procedem. Para isso é que tens a razão. Deves mostrar o que aprendestes no correr dos anos sobre a tua mente, os teus pensamentos, as tuas ideias, valorizando o que tens, para que o Cristo te recompense pelo que és. Exatamente, né? Então vai ser um mérito nosso, né? Vai ser na verdade, é uma busca que a gente tem que ter incessante pela elevação, né? Para nossa para nossa reforma íntima, né? Aí a gente vai ter pensamentos melhores, né? A gente vai ter também ações melhores, uma coisa vai refletir na outra, né? Tanto pensamento como ação. É uma busca contínua, né? Através da oração, através da reflexão, da meditação também, da gente estar sempre, né, parando no final do dia, refletindo sobre aquilo que a gente fez, enfim. Pensando só o que é bom, o que é positivo, né? Que traz otimismo, que traz força, que traz saúde, que traz paz, traz luz para gente, para dentro da gente, para a gente poder transmitir através das nossas ações para outras pessoas. A gente é aquilo que a gente pensa. Né? O que você pensa, você passa para o outro aquilo que você pensa. Então, a gente tem que vigiar para a gente pensar só o que é bom, para a gente passar para os outros só o que é bom. Aquilo que é ruim que a gente tem que lutar contra ele, mas as coisas boas a gente passa para os outros. Verdade, né? Isso que eu estava vendo, Anderson, isso que a Dona Maria acabou de falar, né? Que nós acabamos atraindo o que nós somos. Acho que ele fala uma parte dessa também. Né? Que nós atraímos o que nós somos. Por isso, o cuidado muito grande em analisar esses pensamentos, principalmente porque nós estamos no meio de ondas mentais diversas, né, Alessandra? Ele faz um comentário assim, estamos em meio de ondas mentais diversas, de qualquer ponto, de qualquer pensamento, não é? Nós estamos no meio dessas ondas. Então, se não tivermos esse cuidado, essa análise, não, quem está falando, nós vamos atrair essas ideias, essas ondas. Você entra na sintonia, né, Ivone? Você entra na sintonia errada. Muitas vezes nocivas, né? E nós analisamos mesmo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito...
não deixamos levar até, né, fazer até um comentário do que a Alessi colocou, né, nós estamos ouvindo tantas coisas, tantas fakes, como, né, ela colocou, e acabou ficando aflita, angustiada, né, com tantas coisas, porque nós estamos vivendo esse momento com ondas mentais eu não gosto de ver nada dessas coisas. negativas e positivas, então nós temos que realmente ter muito cuidado com o que nós vamos permitir para poder suportar isso tudo. Com o nosso pensamento. É um peso danado. A gente percebe a psicosfera, né, do planeta, né? A escuridão que está o mundo. A escuridão muito pesada, realmente. Sobre a gente. Vamos adiante. Só uma coisinha para complementar a questão com relação às ideias, né? Que a gente tem que estar trabalhando também um pouco de segurar a impulsividade, né? Em cima das ideias, a gente, com a razão, pesar, raciocinar antes de transformá-las em ação, né? Que aí dá um tempo, inclusive, para, com a razão, você selecionar o que é bom, o que é ruim, o que pode ser seu mesmo, né? E pode estar vindo de fora uma sintonia ruim, ou você está mesmo nessa sintonia e tem que se melhorar, perceber que não é uma boa ideia, que mesmo que seja você sendo influenciado e fortificado por uma ideia pesada de fora, mas você ter o tempo para você escolher, fazer a escolha colocar uma ideia positiva, uma coisa boa, uma ação boa no mundo. Era só essa minha complementação. Você aceita ou não, né? Ou você aceita ou não. Você que é o dono do seu pensamento. Exatamente, porque no final de tudo, a responsabilidade toda é nossa, porque nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Todas as nossas ações, influenciadas ou não, são de nossa responsabilidade. Quem vai responder... Abrimos a guarda e aproveita, porque o que tem mais que está mais no ar as coisas negativas. Exatamente. Quem vai responder depois a nossa própria consciência na pátria espiritual somos nós. Não é o fulaninho que influenciou a gente, não. Somos nós. Que aí vai dar desespero. Por que eu escolhi isso? Mas aí já foi, né? Já deu. Exatamente nessa linha, né, que Valéria está colocando aí, que é a próxima pergunta, né? A 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Aí vem a resposta. Estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham bem. Cabe a vós distinguir. Então, a gente tem que passar por um crivo, né? Se vem um pensamento na nossa mente, né? Aí a gente tem que parar, gente, mas isso... Será que isso aí está de acordo com os preceitos do Cristo? Né? Será que Jesus, né, aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, né, de Jesus, do cristianismo, ou aquilo que, né, a obra espírita, a doutrina espírita nos ensina, que a gente estuda nas nossas reuniões, na casa espírita, será que está de acordo com isso? Né? Será que isso que tem aquelas peneiras também, né? Será que isso é útil? Será que isso é do bem? Será que isso... aquelas peneiras, né, que a gente tem que fazer, né, sobre os nossos pensamentos. Então, aí a gente vai, com muito treinamento e com muito esforço, começar a distinguir, né, quando nascer esses pensamentos, a gente saber se realmente ele provém do bem ou do mal, né? Agora, se a gente der vazão, né, se a gente recebe aquele pensamento, e às vezes é um pensamento ruim, a gente sabe que é ruim, mas a gente se compraz naquele pensamento, aquilo vai ganhando cada vez mais força. Ou seja, a gente fez uma conexão, né, com aquele determinado espírito ou determinado grupo de espírito, e aquilo vai cada vez nos arrastar mais para o fundo. Então, isso é um treinamento, isso é um esforço próprio, né? Buscar essa elevação de pensamentos. E aí, né, ele fala também que é o seguinte, quando vem esses pensamentos, né, se é de um espírito bom, se é de um espírito mau,
tem aí a sintonia que a gente está, né? Que é isso que a gente falou, a gente vai atrair o que é bom, o que é mal, e a gente vai ter que conhecer nossos pensamentos, voltando às questões atrás, para a gente poder discernir isso, né? Mas ele fala também aqui que a gente não deve, nesse momento, orar para expulsar aquele que está emitindo esse pensamento ruim para a gente, e sim orar por ele, né? É o que a gente fala em todos os nossos estudos, no evangelho que a gente lê, a importância da gente orar por esse irmão, e nunca para que se afaste ele, né? Ele daqui. Afaste de mim, não sei o quê, afaste de não. Orar e pedir a Deus por ele, que Deus leva ele para o Divino Espírito Santo. Exatamente. Eu mando tudo para o Divino Espírito Santo. Eu mando tudo para o Divino Espírito Santo. É isso, Dona Maria. Para que a gente possa estar doutrinando. Ajudar, né? Ser ajudado, né? É isso aí. Porque se ele está ligado a gente, se ele buscou a gente, né? Ou a gente está devendo alguma coisa. Que a gente traiu, de alguma maneira a gente atraiu ele. Exatamente. Ele não veio à toa, não. Ele não veio para perto da gente à toa, não. Ele veio porque teve uma atração. Então a gente precisa realmente encaminhar e também a gente dá o nosso exemplo, né? Se ele vê a gente também fazendo, né? Praticando boas ações, né? Se esforçando para melhorar, né? Pedindo ele nem também, entra. Aí ajuda ele. Ajuda ele. No momento que a gente começa a trabalhar esse pensamento na cabeça da gente, ele vai também se... Isso também, quem é doutrinador sabe. A gente também pode chegar até eles através da vibração, do amor, do carinho que a gente pensa neles, né? Não pensa nele com raiva, nem porque está fazendo isso, fazer aquilo, não. A gente pensa nele com amor. Transmite para ele o nosso pensamento com carinho, com amor, com dedicação, e naturalmente ele vai entender qual é a nossa intenção, né? Aí nós vamos ajudar, nós estamos doutrinando, nós doutrinamos a nós e a eles. É isso mesmo, Maria. Não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa a mais, pessoal? Podemos ir adiante. Quando eles chegam na casa espírita, eles já alguma disponibilidade de melhorar, eles já estão sentindo. Porque senão eles estariam, né? Eles já chegam ali porque foram levados por outros espíritos, que vê a necessidade deles, eles já estão mais acessíveis ao que vai ouvir, ao que vai aprender. Então, é a hora de jogar a semente em favor da pessoa, né? Outra coisa também que é bacana a gente pensar, quando a gente vê esses pensamentos assim, uma atitude que a gente tem que tomar na vida, porque aqui na pergunta 462 está se referindo a ideias, né? Ideias assim, lineares, né? Ideias de coisas boas. Mas nem sempre são essas ideias que nos vêm à mente, né? Então, quando a gente tem que tomar uma atitude para lançar uma nossa ideia, mesmo a gente estando numa condição ainda em provas e expiações, ainda precisando de caminhar muito, mas a gente pergunta assim, como faria Jesus? Como agiria Jesus no meu lugar? Aí a resposta que nós vamos encontrar é a melhor. Agiria com amor, com compreensão, com humildade, com todos esses valores que nós sabemos. Então, mesmo que nós não possamos fazer como Jesus, mas nós vamos nos caminhar na direção do melhor. Nós vamos entrar na luz. Nós vamos entrar na luz de Jesus. A gente entra na luz. Na luz, vamos fazer dentro da nossa possibilidade. Mas no momento que você pensa nele, você já está fazendo a conexão. Pensando como ele agiria no nosso lugar, né? Então, vamos encontrar boas respostas. Então, vamos tentar seguir essa meta, né? Seguir esse caminho. Isso aí, Valquíria. Bom, vamos lá então, gente, continuar aqui na 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí a resposta, né? Para que sofrais como eles sofrem. Viu? É verdade. Então, a gente tem essa indução, isso tem uma razão de ser. Aí é uma sequência de perguntas aqui que eu vou ler as três, né?
é importante a gente lembrar que esses espíritos, né, eles nos induzem ao mal aí por ignorância, que nem a gente viu, né? Na verdade, é porque eles ainda não conhecem, né, o amor de Deus ainda, né? Eles estão em busca disso. E aí eles se comprazem em ver o sofrimento também do outro, que esteja sofrendo que nem ele, passando pelas mesmas coisas, né? É esse sentimento que esse espírito tem nesse momento, né? Mas é por pura ignorância, né? Ele quer companhia para sofrer. Ele tem um companheiro para sofrer. Isso aí. São 3 perguntas. E a gente sofre com eles. E a gente sofre realmente com eles, ajudando a eles, para eles sentir a nossa emoção, o nosso sentimento, entendeu? Sofrimento, de dor, de ver aquela criatura naquele estado, né? Isso aqui é importante. É o que fala aqui, exatamente. Ó. Você vê que é 465A. Isso diminui os seus sofrimentos, né, desses espíritos? Não. Fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. E qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior afastados de Deus. Então, esse sofrimento, né, que eles querem impor a gente, realmente, como foi dito pela Alessandra, né? É uma questão ainda, né, de inferioridade, de ignorância. Aí se compraz que a gente tenha a mesma, né, entre naquele sofrimento que eles também estão sofrendo. Eles querem impor a gente um sofrimento que eles também têm, né? Já que eles não conseguem ver a gente quando a gente está com uma vida, né, que para eles, né, eles julgam que a pessoa está uma vida feliz. Isso aí desagrada eles, né? Eles têm inveja. Eles estão às vezes sozinhos, né? Estão numa zona mental, na erraticidade, passando por isso, então eles querem que a gente sofra de alguma maneira, né? Já que eles não podem, né, de repente se melhorar naquele momento, eles querem que a gente, né, desça até o nível, aquela situação de sofrimento que eles estão passando ali. Então, é essa questão, né? Mas é tudo aquilo que a gente está vendo aqui, né? Uma questão realmente ainda da condição, né, espiritual. Muitas das vezes, quando a gente também desencarna, a gente não pode achar que está melhor também, não. Quem sabe, né? Como é que a gente vai estar quando desencarnar, e às vezes também que a gente já desencarnou, que a gente, né, teve uma condição ainda atrelado, né, com alguma coisa que a gente já passou aqui, uma vingança, a gente não sabe, né? Com certeza a gente já passou por essas fases todas, né? E muitos, né, nós a gente está passando, né? Enfim, nós somos seres humanos, né? Experimentando todas as fases, né, da evolução, né, humana. Então a gente já passou por isso, já sentiu na pele. E hoje a gente está procurando melhorar. Assim mesmo, nós estamos numa luta danada com a gente mesmo, né? Essa é a verdade. A maior luta é a gente. O fato de a gente desencarnar não vai, né, não é uma mudar coisa nada. Não muda nada. É o que a gente é. O sentimento é o mesmo. O sentimento vai continuar a mesma coisa. Isso aí. Alguém quer comentar sobre isso? Sobre essa questão aí dos... Na verdade, não é o comentário. Alexandre, eu já estou falando demais. Estou adorando, Dona Maria. Estou falando demais hoje. Tá nada, tem que falar mesmo. Na verdade, eu não tenho a complementação. Eu tenho uma dúvida com relação se é só mesmo por ignorância, porque tem alguns espíritos que estão nas falanges do mal, que eles são inteligentíssimos, conhecem Deus, mas não aceitam Deus, né? Então, não seria uma ignorância, seria uma... Eu acredito, né? Não inferioridade, é uma dúvida minha. Que aí, no caso, não seria uma ignorância, mas sim uma negação do caminho do bem. É assim, eu estou perguntando se vocês... Né? Uhum. Inferioridade espiritual, né? A Cláudia quer falar. Diga, Claudinha.
o que nós chamamos, geralmente, quando se pergunta até o que é o mal. O mal é a ignorância do bem. Então, essa ignorância a qual sempre nós nos referimos é a ignorância do bem. Ela está apartada da intelectualidade, da sabedoria sobre qualquer assunto. A pessoa pode ser sábio, extremamente sábio, mas ignorante do bem e dos efeitos que o bem ou o mal produzem sobre outra pessoa e sobre nós mesmos. Então, essa ignorância aí é isso. Não é porque ele é ignorante de sabedoria, como você mesma falou. As falanges são, nós vamos ver no livro de sexta-feira, bem explicado, as falanges do mal, como diz, elas são comandadas por inteligências extraordinárias, que só se dedicam ao mal, porque desconhecem o bem, são ignorantes a respeito do bem e daquilo. Então, só com o tempo, o sofrimento, né? Esse rolar aí que nós já fizemos, todos nós, essa caminhada ainda estamos fazendo, é que nós vamos conhecer o bem e os efeitos que ele produz. Então, é isso. Nós conhecemos o bem, né? Nós estamos conhecendo o bem. Para depois, mais tarde, a gente praticar o bem. Eu penso também, Cláudia, nessa mesma linha que você colocou, que eles conhecem, eles sabem que existe o bem, né? Eles estão ali, né, renitentes no mal, mas pelo orgulho, né? Pela questão da vaidade, né? De se achar no controle, né? Controlando aquelas pessoas, manipulando, né? Então, isso aí alimenta o orgulho e a vaidade desses espíritos, né? Que estão ainda renitentes no mal, né? Então, eles têm uma inteligência muito aguçada, mas a outra asa, né, que a gente chama, que é a asa moral, completamente atrofiada, né? Então, isso permite que eles alcem voos, né? De elevação espiritual. Isso incomoda eles. Isso aí incomoda eles. Né? Ver a pessoa fazendo bem, praticando bem, pensando no bem, isso vai incomodando, porque eles querem que a gente fique igual a eles, no mesmo nível, né? Isso aí. Bom, 466. Obrigada. Ok. Podemos seguir? Tá legal aí, Valéria? Então vamos. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Olha só a pergunta, hein? Muito importante, né? Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Aí a espiritualidade responde, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens de bem. Tá vendo? Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Kardec ainda complementa. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Claro. Tudo depende de nós. Complementa tudo aquilo que a gente estava, né, e dá exemplos, né? Essa questão aí da tendência ao mal, né? Citou uma questão dos assassinos, né? A pessoa que tem
aquela índole, né, de qualquer momento tirar a vida de outra pessoa, né, e outras coisas mais, o suicídio, né, a Tem muitos bebida. modos de destruir as pessoas, né? Existem muitas coisas, né? Os espíritos que estão ali influenciando a pessoa, né, para poder fazer as coisas. Então, a gente busca essas ligações, né? A gente permite, né? A gente deseja. Olha só que coisa forte, né, que ele coloca aqui. O desejo, né? O desejo do mal, né? Olha só que coisa. Essa relação ela é tão complexa, né? Que eu penso o seguinte, né? Deus é tão perfeito, né? E nessa perfeição, nessa complexidade toda que a gente acha que nem não consegue alcançar, né? Ele dá a prova para a gente, né? Então é justamente isso, né? Eu venho aqui, eu tenho todas essas. Por que ele permite isso, né? Eu pedi, eu preciso provar que eu venci esse meu vício, né? Isso que eu estou falando que eu venci. Então, já existe essa situação, né? Que é a prova. E depois a gente tem essa relação também dessa dependência das ações também, né? O espírito inferior, ele depende do espírito, né? Na verdade, mais evoluído, né? Para poder ele melhorar, né, moralmente também. Assim como os espíritos que estão moralmente já mais evoluídos, eles dependem dos inferiores também, para ajudar, para mostrar que ele também está sendo, ele pode ajudar, né, para ele também evoluir mais ainda. Então, existe uma relação dessa dependência, né, eu penso. Né? Com certeza. E Miramês, ele colocou uma frase aqui, que eu até anotei, vou passar para vocês, né, para a gente, com relação à importância do trabalho, né? Nessa linha, né? Ele coloca assim, a importância do trabalho, tanto material quanto espiritual, para equilibrar os pensamentos e dar ordem aos sentimentos. Né? Então, aí a gente vê, né, como assim, a gente precisa, né, o trabalho, além de ser, para a gente aqui, materialmente falando, como uma fonte de sustento, você vê quanta coisa boa que vem junto com o trabalho, né? A realização profissional, a gente está sendo útil, né? Mesmo a gente estando ali, às vezes, de uma empresa, um ambiente de trabalho, mas aquilo faz bem a gente se sente, né? Chega no final do dia, a gente, poxa, hoje eu consegui produzir alguma coisa, fiz alguma coisa de positivo. E também o trabalho, né, espiritual, né? O trabalho na caridade, quando a gente faz mesmo, a gente se coloca útil, né, para outras pessoas, sem uma relação econômica, alguma coisa assim. Então, ali a gente consegue, né, como diz Miramês, equilibrar os pensamentos, né? Nossos pensamentos entram em equilíbrio, e a ordem dos sentimentos. A gente, às vezes, está com os nossos sentimentos todos aflorados, desequilibrados, desordenados. E, através daquele trabalho, a gente consegue, né, entrar em sintonia, né, e se equilibrar para poder ir adiante. E sair dessa sintonia, né, ruim, que às vezes a gente, se tiver, né, o dito popular, né, que a mente vazia é oficina de coisas ruins, né? Então a gente tem que se atentar para isso aí, né? Quando a gente está empenhado em um trabalho, a gente está desfocado de coisas ruins, né? Alguém quer complementar? Fala, Ivone. Eu só quero ressaltar essa colocação aqui que eles fazem, que os espíritos falam aqui, quando ele diz que quando queres o mal, né, terás um bando de espíritos que alimentarão em ti esse intuito. Né? Mas nós vamos pensar que também nós temos um bando empenhado em influenciar-nos para o bem. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter, quando tivermos com aquele pensamento, a gente acha que é uma influência que está indo para o mal, vamos lembrar que existem muitos que estão ali lutando ao nosso lado, tipo, não vai para lá não, vem para cá, segura aqui na minha mão, empenhado em influenciar-nos para o bem. Né? Muitas vezes a gente observa, a gente até fala assim, de pessoas que cometem tanta coisa e falam assim, não sei como é que não aconteceu isso com ele. A gente já fez tanta besteira, como é que isso não aconteceu com ele? Porque aí a gente percebe que tem esse número imenso
né, de espíritos que estão sempre ali, sabe, junto com a gente, tentando virar para o outro lado, nos influenciando para o bem. Então, vamos sempre pensar nesse lado. Tem aquele que está sempre segurando a nossa mão. Não faz isso agora, não. Vou embora, vem comigo. Também, Não é? E a gente se sente mais firme, saber que existem todos esses nos influenciando para o bem. É É verdade. verdade, Ivone. Deus permite tudo isso, né? A pergunta é essa, né? Por que Deus permite tudo isso? Então, é para nos colocar à prova, né? Para saber o caminho que a gente está buscando para a nossa vida, né? Se é o caminho de ser deixado, né? Influenciar por bons espíritos ou por espíritos ainda atrasados, né? Moralmente falando, né? Então, é uma questão de escolha. A gente tem esse livre-arbítrio. É uma questão, eu vejo assim, na verdade, a questão é entre eu e Deus. Bem ou mal, vai ser uma questão de escolha minha, para onde eu vou tender, né? Ferramentas, como ele coloca aqui, são instrumentos que Deus coloca na minha vida para que eu direcione, né? Mas a questão em si é entre eu e Deus, entre a minha consciência e Deus, o que Deus também propõe na vida, né? É verdade. É um Às teste, vezes né? a gente Testando. leva, porque foi influenciado e fez isso, porque fulano está num processo obsessivo, que a gente sabe que existe o processo obsessivo, mas o processo obsessivo, ele começa porque a gente abriu, né? Abre a guarda. Abriu aquela frechazinha para que... E aí a gente vem a questão da responsabilidade, né? Que a gente já colocou aqui. Se fosse assim, a gente não seria responsável por nada, seríamos só marionetes, assim. Vem para cá. Fácil, né? Não, a gente... É fácil culpar os outros, né? É muito fácil colocar a culpa no outro. Então a questão da aprovação... O outro só chegou porque você permitiu. Permitiu. E a questão da aprovação é ver que realmente é um instrumento. Um instrumento que você vai usar ou para a sua derrocada ou para a sua ascensão espiritual. Iluminação. Isso aí, pessoal, questão de escolha, né? Então, vamos adiante. Oi. Ai, desculpa. Não, é só lembrando o que a Conceição falou, porque a gente ouve muito isso. Eu falo, a gente que não gosta de admitir os nossos erros, mas é muito difícil, né? Até acontece uma coisa na sua vida, você vai procurar, como a Dona Maria falou, você vai sempre procurar alguém para não, a culpa foi dele. E nessa questão... Aconteceu isso porque ele fez isso. Aconteceu aquilo porque ele fez isso. Se ele não tivesse feito, não tinha acontecido. Aconteceu porque eu deixei. Ele não tem nada a ver com isso. A questão das provas, nós voltamos para cá com algumas provas que a gente diz, não, eu já venci, você está lá na erradicidade, não, eu estou forte, já venci, então vamos lá, agora você vai encarnar e vamos colocar a prova. Tanto que ninguém gosta dessa palavra, gente, nem estudando a gente gosta, porque já sabe que vai prova, colocar né? gente vai colocar a prova, vamos ver se você venceu isso. Vamos ver se você venceu. E assim... a gente é tão abençoado e não percebe muitas vezes que essa prova vai vir, dependendo da nossa escorregada, vamos dizer, uma palavra mais branda, ela vai vir praticamente da mesma forma, vai se apresentar para você daquele jeito, você caiu daquele jeito, você vai passar por uma situação bem parecida, mas à medida que você vai modificando o seu pensamento, você vai ouvir aquela voz te incitando a fazer exatamente aquilo que você fez e te derrubou. Mas, ao mesmo tempo, parece que você vai ouvir uma voz que vai te dizer, não toma esse caminho, não. Essa aí a hora da prova de fogo da gente. Dependendo do caminho... Está na hora de você levantar e sair, caminhando. Perdeu a encarnação, perdeu a oportunidade, vem mais sofrimento, ou então é a sua grande vitória. Quando você conseguiu vencer aquilo, aquela prova você não vai ser colocado mais, não vai ser posta para você colocar. Então, é uma coisa muito interessante da gente ver isso,
a gente vai vendo isso nas reuniões de obsessão, então elas se apresentam bastante, muito mesmo, é muito interessante da gente ver. Isso, Cláudia, isso tanto acontece com o encarnado como os desencarnados. Então, coloca a prova da paciência, prova da compreensão, prova do entendimento, para a gente poder, né, tá sempre ligado às coisas boas, ao bem. É difícil, a gente tem que lutar muito. Constante. Verdade, é uma luta. Olha só para complementar essa questão, né, que a questão 467, ela está bem ligada a 466, né, nesse assunto aí. Ela pergunta, a Kardec pergunta o seguinte, ó, pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, né? Então, está na nossa mão, né? É uma questão de escolha, né? Aí eu notei aqui, ó, a melhor defesa contra a influência negativa é a mudança dos pensamentos via reforma íntima. Então, é a gente, né, burilar nosso pensamento. Simples assim. Simples assim. Aí, Claudinha, aí vencedor nessa prova, né? Só mudar o pensamento. É só virar essa chave aí do pensamento, né? Vamos conectar com a luz. Rapaz, mas até essa chave virar, a gente vai dar tanta cabeçada. O bom é que a gente vai tendo a chance, levanta, né? cai, levanta, cai, levanta. Exato. Até a gente firmar. Porque é muito difícil. Como foi dito antes, o mais difícil é vencer a gente mesmo, porque a gente se esconde atrás de nós mesmos. Não, gente, eu não fiz isso, não. Eu não pensei isso, não. Não agi assim, não. A gente vai dando as nossas desculpas, né? Para as nossas falhas. Mas a gente vai conseguir. Deus quiser, a gente consegue. É menos pior que o outro. Assim, eu falei com essa intenção, né? Eu não falei com essa intenção. Ele entendeu mal, né? Não foi essa intenção a minha. Eu falei, mas não foi por isso. É o pessoal que entendeu mal, as pessoas que não me entendem. A gente sempre tem essa desculpa. Às vezes ofende as pessoas, fala coisa que as pessoas se machucam e fala assim, mas eu não tive a intenção, né? Mas não teve a intenção, já fez, porque não refletiu antes de falar, não pensou um segundo que seja, fazia melhor, teria uma atitude melhor. Cada segundo que você espera, você tomar atitude, você toma melhor, fala melhor, faz uma coisa melhor. Mas depois que faz, aí muitos já se ofenderam, muitos você já machucou. A palavra também, como Maria está falando dos encarnados, tem muita força. A palavra tem muita energia e você, às vezes, fala que não fez por mal, que não fez com essa intenção. Você acha, mas você fez, porque você queria realmente era pisar um bocadinho em alguém e depois não tem mais jeito, já fez. Valquíria, isso que você está falando, Valquíria, é uma coisa Principalmente assim quando a carapuça serve. Às vezes a gente... quando a carapuça serve, né, Valquíria? Sim, Às vezes é um exercício que a gente tem que fazer muito grande para a gente... eu digo assim, né? Às vezes a gente não responder naquele mesmo dia, né? Deixa aquilo passar... Não, às vezes você tem que você espera, já fala diferente, já faz diferente. Já faz, mas às vezes você tem que, né, dormir e acordar no dia seguinte sem responder. Porque se você, naquela emoção ali, você, né, você se conectou naquela sintonia, às vezes da ofensa, né, que a pessoa te falou, com agressividade, e você respondeu. Aquela cultura que a gente tem, né, de não levar desaforo para casa, essas coisas que vêm do passado. Pode se arrepender por vários quantos erros perder um amigo, né? Perder a amizade. Exato, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa... ouvir aquilo ali, mesmo ficando aborrecida, calar e aguardar uma oportunidade. Também, se ela não vier, deixa passar, deixa para lá, tira do seu coração. Vai morrer. Na frente, né? Tem um exercício que a gente pode fazer, né? A gente passar por uma certa situação, está passando ali no momento, seja lá que tipo for a situação que você está
passando, É. você refletir ali, por exemplo, essa situação que eu estou vivendo, até que ponto eu contribuí para isso? Isso. Então. No lugar de eu chegar e dizer que a culpa é do outro, eu agi assim porque fulano fez isso. Não, para e, poxa, estou passando por isso, estou me vendo diante dessa situação. Até que ponto eu contribuí para que essa situação se formasse? Com certeza. Tá. A sua consciência contribuir com alguma coisa? Contribuir. Então, vamos reparar, né? Aí tem que se ter a humildade e a coragem de ir lá e reparar. Não contribuí. Mas ainda assim, eu não contribuí. Mas o que é que eu posso fazer para ajudar nessa situação? Resolver. Eu acho que isso é um exercício que a gente pode começar a fazer, né? Fazer. Ajuda. E a gente ficar procurando... Fazer o mal entendido, né? Responsáveis, né? Com certeza. Né? Mais ainda a nossa situação. Mesmo que a pessoa... Fazer o mal entendido, né? Você faz a sua parte, né? Você faz a sua parte, procura esclarecer, pedir desculpa, se for o caso, né? Pedir perdão, seja o que for, de alguma maneira redimir aquilo. Você tenta. Se a pessoa não aceita, você fez a sua parte. Teve consciência do seu erro e tentou consertar, né? Aí a opinião do outro é o tempo dele também, né? Que nós não podemos consertar tudo na Terra, cada um tem o seu tempo. A gente tem que fazer o melhor que a gente possa, dentro do que a gente já estudou e já aprendeu, né? Já entendeu. E aguardar os nossos irmãos que estão caminhando ainda junto conosco, cada um na sua caminhada, no seu tempo, né? Eu penso desse jeito, né? Entendimento. Bom, meus irmãos, eu acho que assim, né? Eu acho que o importante aqui do nosso estudo, né? É isso aí, essa qualidade que a gente está tendo, né? No debate, na gente, né, realmente aprofundar o assunto, né? Com contribuições. Eu acho que assim, do que a gente se propôs a fazer, eu gostaria de parar aqui nessa questão. Até 470. Ir até a 470, mas eu acho que está de bom tamanho por hoje. E aí, Valéria, você marca aí, e aí na próxima quarta-feira, né, quem tiver aí no estudo aí, já saiu até a planilha nova aí, né? É muito Já bom. tem a planilha nova, já separei por palestrantes, os dias direitinho, já mandei, só falta da Alessandra, Alexandre e da Valquíria. O resto já está tudo enviado. Então, semana que vem a gente recomeça na 468, tá, pessoal? Para marcar aí. Tá. Para por aqui. Uhum. A gente foi até a 467. Não, isso, Alexandre, eu acredito que isso não tenha problema, não. O mais importante é que a gente saia com o mínimo de... Lógico que a gente ainda vai sair com muita dúvida, mas com o mínimo de dúvida possível dentro daquilo que a gente já discutiu. E o resto a gente vai adaptando. A numeração, essas coisas, isso é o de menos. O importante é que a gente saia feliz. O negócio é vigiar. Valério, o negócio é vigiar o pensamento. Vigiou o pensamento é que é tudo. Então, vamos vigiar nos pensamentos. Ana Maria, no bem. Vamos fazer o bem. Eu estou fazendo a listinha. Oi? Aquele livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Muito bom. Ele é muito excelente. Bom, excelente. É ótimo. Uhum. Então, E pessoal, Dona Maria, eu estou fazendo uma lista das palavras importantes do Espiritismo para eu me melhorar. Reflexão, autoconhecimento, paciência, e por aí vai. Eu só falei 3 porque a lista está grande. Nossa, a minha também está enorme. A minha é capaz de... Nossa, é muita coisa que a gente tem que melhorar, gente. Você nem imagina. Minha filha. Quando a coisa fica feia, faz cara de paisagem, dá a volta, pensa, depois você volta e responde. Minha filha, isso que eu faço, vou pro mato e fico... Mato, coitado dos matos, me aguenta.
Tá Gente, bom, então, queridos, vamos finalizar aí. Eduardo, Alexandre, é contigo. não, eu pediria ao nosso irmão Luiz, ele está quietinho aí, está concentrado, né? Ah, nem Deve vi o estar Luiz com... hoje tá aí? Alexandre falou que hoje as mulheres tomaram conta do pedaço, só as mulheres falaram. Ah, eu não falou nada. É mesmo, ó. Não Mas dá nós somos cavalheiros, né? A gente tem que deixar vocês falarem também. Então, Luiz, Desculpe os né? homens aí. Desculpe Deixa eu os ouvir homens aí, porque a mulher hoje tá danada de faladeira. Deixa eu ouvir um tostão da sua voz aí, Luiz. Estou só aprendendo aqui. Só aprendiz ainda. Estou aprendendo com vocês. Vamos lá. Graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, por estarmos aqui reunidos, um privilégio estar estudando o Evangelho, mesmo que virtualmente. Agradecemos muito por tudo isso. Que todas as famílias aqui representadas, todas as pessoas tenham sido beneficiadas nesse momento. Nós continuamos pedindo que tenhamos coerência em nossos pensamentos, que nós possamos ter coerência entre pensamentos e o coração, que nossos corações estejam sempre acalmados, como sempre falou Alexandre nas preces dele. Assim, nós agradecemos por esse momento e continuamos pedindo que não nos deixem sozinhos. Nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Agradecemos por essa vibração do Grupo Espírita Divino Espírito Santo, sempre em nossas mentes e corações. Pedimos a permissão para o encerramento. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito bom ter vocês. Muito bom. Cadê a Lúcia? Já não apresentou a Lúcia? Lúcia está escondidinha. Alexandre, se cuida, hein? Cuida da deixar. saúde, né? Não deixa barato, não. Corre Alessandra, Lestina, estão orando por vocês, tá? Estou aqui na minha Dona Maria, falando assim. Lúcia, deixa a Lúcia falar agora. Dona Maria, eu entrei, dei boa noite, mas a senhora estava falando tanto, só nem me ouviu dar boa noite. Hoje parece que deram corda na Maria hoje. Hoje deram corda. Que ótimo. Ô, Lúcia, essa mulherada está pensando que está lá na casa do divino, né? Beijo, pessoal. Boa noite. Até sexta. Boa noite, Alexandre. Chuva de energia, coração de para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos. Até a próxima.